Controle de constitucionalidade. AD. Constituição Estadual, Iniciativa Popular para Emendas e Repasse do ICMS. Em conclusão, o plenário, ao julgar procedente, em parte, pedido formulado em ação direta, declarou a inconstitucionalidade das expressões do Procurador da Fazenda Estadual contida no inciso 2 do artigo 119 por qualquer tempo da parte final do artigo 32 da Constituição do Estado do Amapá. Por maioria, assentou a inconstitucionalidade do inciso 17 do artigo 112 e deu interpretação conforme a Constituição Federal, CF, ao artigo 115. O colegiado considerou improcedente o pleito no tocante ao artigo 307 majoritariamente no que se refere aos artigos 103, inciso 4, e 110, todos da Constituição Estadual. Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, STF, entendeu prejudicado o pedido no que concerne ao artigo 31, parágrafo único, ao artigo 42, inciso 18, ao artigo 76, parágrafo 4º, ao artigo 96. A expressão por qualquer tempo foi excluída da parte final do artigo 32 porque a necessidade de o prefeito, mesmo em períodos menores do que 15 dias, ter autorização da Câmara Municipal para Quanto ao artigo 115, a Corte conferiu interpretação conforme para limitar a atuação da Procuradoria da Assembleia Legislativa à defesa das prerrogativas inerentes ao Poder Legislativo. A representação estadual como um todo, independentemente do poder, compete à Procuradoria-Geral do Estado PGE, tendo em conta o princípio da unicidade institucional da representação judicial e da consultoria jurídica para Estados e Distrito Federal. No entanto, às vezes, a vencidos, no ponto, o ministro Edson Fachin e a ministra Rosa Weber, por não vislumbrar inconstitucionalidade. O ministro avaliou ser desnecessária a interpretação sobre a homologação dos cálculos das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS, devidas aos municípios, artigo 112, que o Pleno assinalou que sujeitar o ato de repasse de recursos públicos à homologação de Tribunal de Contas do Estado TCE, representa ofensa ao princípio da separação e da independência dos poderes. Inclusive porque o percentual que pertence ao município terá sua destinação condicionada à atua do TCE que, ao fim e ao cabo, será da Assembleia Legislativa. No outro passo, não há semelhança entre a atividade de gerenciamento dos fundos de participação dos estados FPE, e dos municípios, FPM, exercida pelo Tribunal de No caso da FPE e do FPM, o próprio TCU efetua os cálculos das cotas partes cabíveis aos entes federados à luz de estimativas demográficas fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os fundos de participação são de natureza contábil, desprovidos de personalidade jurídica e de gerenciamento do TCU por força da CF. Situação diversa diz respeito ao repasse obrigatório às municipalidades das verbas arrecadadas pelo Estado membro referente ao ICMS, uma vez que não é fundo financeiro e possui relativa liberdade de conformação. De acordo com o artigo 158, inciso 4º,
da CF, pertence aos municípios 25% do produto da arrecadação do imposto. Nesses termos, o TCE é completamente alheio ao processo alocativo das cotas, da mesma forma que o TCU não participa de repasses na arrecadação de outros tributos, como o Imposto sobre Produtos Industrializados, e para o ministro Ricardo Lewandowski, condicionar a distribuição à homologação prévia dos cálculos pelo TCE contraria o que diz o artigo 160 da CF e estabelece restrição à entrega e ao emprego dos recursos mencionados na seção da repartição das receitas tributárias. Já o ministro Marco Aurélio observou que o ato de distribuição não é complexo e depende apenas do Executivo, de início. No tópico, vencidos os ministros Alexandre de Moraes, relator, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que entenderam ser constitucional a homologação, pelo TCE, com base na simetria, por haver mesmo parâmetro do texto. Por fim, o colegiado assentou que a iniciativa popular de emenda à Constituição do Estado, artigos 103, inciso 4, e 110, é compatível com a Constituição da República, nomeadamente o parágrafo único do artigo 1º, os incisos 2 e 3 do artigo 14 e o inciso 15 do artigo 49. Na democracia, além dos mecanismos tradicionais por meio dos representantes eleitos, há os de participação direta com projeto de iniciativa popular. A Constituição amapaense densifica a ampliação daquilo que a CF não prevê expressamente. Trata-se de certa democratização no processo de reforma das regras constitucionais estaduais. No tocante à simetria, revelou não ser obstativa ante a A ministra Rosa Weber consignou a importância da iniciativa popular de emenda para a implantação da democracia participativa no Brasil. O ministro Luiz Fux frisou que, consoante doutrina, o princípio democrático conspira em prol da possibilidade de a iniciativa popular promover emendas constitucionais. Por sua vez, o ministro Ricardo Lewandowski acentuou que, em matéria de direitos fundamentais, os estados podem ampliá-los com relação à CF. A soberania Vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello, que consideraram inconstitucional a iniciativa popular de emenda. O relator assinalou inexistir parâmetro na CF, que não permite essa iniciativa para proposta de emenda constitucional. Ademais, a CF não deixou vácuo legislativo. O ministro Marco Aurélio destacou que a própria Constituição Federal veio a limitar a iniciativa